Graças a Deus, graça e paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo nesse momento. Então, nós estamos na série sobre 3 coisas que agradam ao Senhor. No vídeo passado eu falei sobre a questão de estar agradado, que o fato que isso não significa que o Senhor vai nos amar mais ou nos amar menos, que não há nada que nós podemos fazer que vai mudar o amor do Senhor. Até citei um caso que amar, amo, estar agradado com o que faz é outra coisa. E isso é um grande problema, é um grande empecilho na vida dos crentes. As pessoas pagam o preço por não entender e não viver isso. Não é pelo fato de que eu sirvo a Deus, ou eu professo Deus, ou eu falo de Jesus, que significa que Deus está felizão comigo, que os céus está agradado da minha pessoa. Isso pode ser que sim, pode ser que não. Foi como eu falei no vídeo passado sobre a questão do filho pai. O fato do pai amar o filho não significa estar contente com os feitos do filho. Então eu quero falar hoje, gente, sobre a primeira coisa, primeiro ponto de coisa que agrada ao Senhor. Então a primeira coisa que agrada ao Senhor é fé. Eu trabalho muito sobre essa questão da fé. Em Hebreus capítulo 11, de versículo 6, veja só o que está escrito em Hebreus capítulo 11 e versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha isso. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, o abençoador daqueles que o buscam. Então veja bem, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé se torna impossível de agradar a Deus, gente? Porque não tem como caminhar com Deus se não tiver fé, gente. Não tem como ter uma vida significativa com Deus se não tiver fé. Não tem como ter uma vida de resultado com Deus se não tiver fé. Não tem como. Não tem. A fé é a base de tudo. Por isso que a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé a gente não crê na existência dele. Sem fé, a gente não consegue crer que a Bíblia é real, que tem alguém que responde, que fala por ela, que responde pelo que está escrito. E outra coisa, sem fé é incredulidade. E incredulidade e fé não caminham junto. Ou seja, aonde que chega a fé, a incredulidade vai embora. Aonde chega a incredulidade, a fé vai embora. Não há espaço para as duas coisas junto. Fé e incredulidade não caminham junto. Então é uma ou outra. Aonde chegou a incredulidade, a fé vai embora. Aonde chegou a fé, a incredulidade vai embora. Mas existe espaço só para uma. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé nos leva a acreditar na vida, a fé nos leva a acreditar na luta, a fé nos leva a acreditar que vamos vencer, a fé nos leva a acreditar que por mais que a circunstância esteja difícil, haverá um resultado, porque lá no céu Deus vai agir, Jesus vai responder através da nossa fé. Então a fé ela causa movimento, cria um rebuliço. A fé nos leva para frente, como em série de vídeos, você que não assistiu ainda, de repente procura aí que você vai encontrar os nossos vídeos, onde que eu falo sobre regras da fé, que é coragem e determinação. É impossível uma pessoa ter coragem e determinação sem fé. Então uma das primeiras coisas que agrada a Deus é uma pessoa que tem fé. É alguém que acredita que a Bíblia é real, é alguém que acredita nas promessas de Deus, é alguém que acredita que há um Deus que responde às orações dos seus. A Bíblia diz que sem fé é impossível Deus se agradar. É impossível Deus se agradar. E isso é bastante interessante, gente, que quando nós olhamos para essa palavra, nós observamos que a fé ela tem outra coisa, ela nos leva para o temor. Porque quando a fé é colocada em movimento, que Deus responde, isso nos leva para o campo da certeza
Deus existe, gente. Eu precisei de uma bênção, eu coloquei em oração, ou eu busquei pessoas que oraram por mim, eu pedi oração e Deus abençoou, houve aquela obra. Então a gente vai crescendo, desenvolvendo relacionamento, intimidade com esse Deus, e a gente vai crescendo nisso, que Deus quer relacionamento, comunhão com a gente. Então a fé, ela leva-nos para esse campo de certeza, e quando a fé manifesta e que milagres começam a acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, então dá certeza da existência divina. Deus existe porque respondeu às minhas orações. Deus existe porque respondeu o meu clamor. Deus existe, gente, porque eu precisava de uma bênção. Eu orei, eu pedi oração na igreja, eu pedi para fulano orasse para mim. Olha, Deus agiu e resolveu o meu problema. Então isso revela o que? É real, tem alguém lá, é real, é real. E isso acaba gerando temor, temor do Senhor. Porque uma vez que a gente sabe que Deus existe, que Ele é real, o coração enche de temor. E eu acho bonito que está escrito em Salmo 147, no versículo 11, está dizendo assim: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Olha, o Senhor agrada naqueles que o temem, gente. Lembra que eu falei aqui? Nada que a gente faça vai mudar o amor de Deus. Mas Deus pode se agradar da gente. A pergunta é: Deus está se agradando de você? Você tem levado tudo isso a sério, gente? Você realmente crê? A fé está contigo? O que é a Bíblia para você? O que é Jesus para você? O que é Deus para você? Então a primeira coisa que agrada a Deus é ter fé. Porque a fé nos leva para os braços de Deus. Ou a fé nos leva a acreditar. A fé nos leva para junto do Senhor. A fé leva a materializar aquilo que é impossível, aquilo que está escuro. A fé nos leva, traz vida, traz à tona aquilo que é invisível. A fé se manifesta naquilo que é invisível. Ela faz ficar visível aquilo que é invisível, conforme no próprio Hebreus, no capítulo 11, de versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. A fé é aquela convicção das coisas que você espera, aquela certeza das coisas que você espera, é aquela convicção do que você não viu ainda, mas por causa que você acredita que existe um Deus, que a Bíblia é real e que Ele vai fazer o impossível na sua vida. Então a fé nos leva para esse movimento. Deus vai fazer o impossível na sua vida. Creia, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira coisa que agrada a Deus é fé. É fé. Inscreva no nosso canal. Acione ali o sininho para receber notificação dos nossos próximos vídeos. E é para te abençoar. E Deus te abençoe em nome de Jesus, você, sua casa e sua família. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.